Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, passando aqui para mais um vídeo a pedidos, né? Então, quero pedir antes, né? Curta o canal, inscreva-se, ative o sininho para você receber aí as novidades que a gente está sempre colocando aqui a cada semana. Hoje o pedido é em razão daquele vídeo que está aqui ali, sobre a tribo de Dan, a tribo perdida de Dan, que são os judeus etíopes. Veja bem, então eu vou dar uma complementada e colocar mais algumas informações para ajudar. Tá, por que esses judeus etíopes, né, aparecem aí na história e agora Israel reconhece e deu lugar para que eles voltem para a Israel? Além de ser um sinal de Apocalipse, também é algo que vale a pena a gente analisar. Então veja bem, como é que começa essa história? Começa a partir de uma rainha chamada Rainha de Sabá, que também é conhecida como Maqueda, conforme a mitologia ou a história da Etiópia. O seu encontro aconteceu na Bíblia com o rei Salomão, que na época era rei de Israel, há mais de 3.000 anos atrás. Esse encontro é lendário, ele ficou registrado na Bíblia, né, na Torá hebraica. E por que ele aconteceu? Porque a rainha de Sabá, né, ela estava atrás do conhecimento, da sabedoria de Salomão. E, segundo a história etíope, ela se encontrou com Salomão e gerou dele um filho. Guarda isso aí. Então veja bem, esse encontro gerou um filho chamado Menelik I. Guarda esse nome aí. Bom, então esse encontro aconteceu lá em Jerusalém e ele está registrado na Bíblia, no Alcorão, tá? E onde ela é chamada de Rainha Bilquis, tá? E num antigo documento etíope chamado Kebre Negast, onde ela é chamada de Maqueda, tá? Ela também é ainda mencionada no Novo Testamento com o título de Rainha do Sul. O que é esse Kebre Negast? É um livro de compilações que teria surgido ali no século XIV na Etiópia. Presta bem atenção, é lá na Etiópia. Tem como base várias lendas, várias histórias, né? Tem como base também o Antigo e o Novo Testamento, tem como base fontes da história egípcia, da história árabe e da própria história da Etiópia. Então, nesse livro chamado Kebre Negast, se encontra um relato mais detalhado do encontro entre a rainha de Sabá e o rei de Israel, chamado Salomão, que é filho de Davi. Pronto, o documento, então, explica que Maqueda, como ela é conhecida lá para os etíopes, teria ido atrás da sabedoria de Salomão, levando, né, várias coisas para ele, vários presentes, e que ela passou, né, a noite com ele, e desta reunião, como eu disse, nasceu esse filho chamado Menelik I, que se tornou rei, fundador da dinastia de Salomão, lá na Etiópia, que continuaria a governar até a destituição do imperador Haile Selassie, em 1974. Então essa dinastia, hein? Não o rei Menelik, a dinastia ficou até 1974 lá na Etiópia. Tá, a rainha de Sabá, a origem dela não é muito consensual. Os etíopes afirmam que ela é deles, né? Ela é filha de etíopes. Mas também há uma outra vertente, que é o povo do Iêmen, que entende que Sabá é uma referência ao importante reino árabe de Saba, localizado onde está hoje o atual Iêmen. Então os etíopes acreditam que o palácio tenha sido construído em uma cidade chamada Aksum, ao norte da Etiópia, onde as ruínas ainda podem ser visitadas. Então nós temos aí dois povos que se arvoram como os primevos da rainha de Sabá. Muito bem. O que a gente pode inferir é que há mais ou menos uns 3.000 anos atrás, isso está na Bíblia, ela visitou o rei Salomão, né? Isso inclusive aparece na Bíblia judaica, né? Ela aparece como também Rainha do Sul no Novo Testamento. Bilquis, ela é chamada no Alcorão, e Maqueda é como ela é conhecida nesse livro chamado
quebra e negaste, que nós vamos traduzir para o português da língua etíope, seria Glória dos Reis. Então, segundo esse livro Glória dos Reis deles, a rainha Sabá teria participado de um banquete com o rei Salomão, e depois eles acabaram ficando juntos, e aí é dessa união, desse encontro, que nasce esse jovem chamado Menelik, que depois, segundo o livro da Etiópia, alguns anos depois, ele volta até Israel e vai lá visitar o rei Salomão. E a tradição etíope diz que ele traz para a Etiópia, né, a Arca da Aliança de Deus, né? E aí começa essa tradição antiga da Etiópia de ter um lugar lá onde a arca está guardada. Então, essa origem, né, ela não tem uma base bíblica, né? Realmente não tem. Não existe uma base bíblica para falar onde está essa Arca da Aliança. Os etíopes dizem que elas estão guardadas com eles lá, que ela está guardada por causa desse filho de Salomão que pegou a arca e levou para a Etiópia. Então eles dizem que essa arca está lá num lugar, até já houve reportagens aí na TV sobre isso. Veja bem, então, apenas para a gente colocar esses pontos. Aí, por que há essa ligação entre os etíopes e os judeus? Além dessa questão da rainha de Sabá, além desse rei chamado Menelik I, dessa dinastia Menelik, nós sabemos de que em 1908, 44 rabinos, agora eu já estou falando de Israel, lá em Israel reconheceram como autênticos os judeus etíopes. E aí essa aceitação acabou se fortalecendo ali nos anos de 1973, quando o rabino Sefaradim, isso aqui é uma linha de pensamento dos rabinos e dos judeus, chamado Ovadia Yosef, admitiu que os Beta Israel, eles chamam assim, são descendentes da tribo perdida de Dan. Dan é um dos filhos de Jacó e uma das tribos de Israel. Muito bem. Então, esse rabino passou mais um tempo, um outro grão rabino chamado também Askenazim, aí já uma outra vertente do judaísmo, chamado Shlomo Goren, além de respaldar o que fizeram o rabino anterior, Ovadia Yosef, defendeu os direitos dos judeus etíopes de serem beneficiados com uma lei de Israel chamada Lei do Retorno para Israel. Então, os rabinos, ao respaldarem a legitimidade dos Beta Israel com o pressuposto da relação com a tribo de Dan, né, que são conhecidos como os judeus negros ou os judeus etíopes, até então pouco conhecida do grande público, consagrar a presença dos negros nas escrituras. Então, todas essas decisões em relação aos chamados Beta Israel, que são os descendentes da tribo de Dan que moravam na Etiópia e eram perseguidos lá por isso, se dá pelo fato de que os rabinos identificaram que as práticas da fé desse grupo eram exatamente de acordo com os rituais judaicos, incluindo o uso da língua hebraica, tá? Professavam e transmitiram os ensinamentos de uma Torá que, segundo se apurou posteriormente, possui mais de 500 anos essa Torá. Além de guardarem, esses judeus guardam o Shabá, que é o sábado, e celebram todas as datas do calendário judaico. Então isso chamou a atenção dos rabinos. E eles perceberam que eles falavam, e falam até hoje, que são descendentes direto do rei Salomão e da rainha de Sabá. Que é por isso que eu comecei a falar dela lá no início. E aí nós vamos ver, né? Eu já falei que ela é conhecida tanto dos etíopes, ela tem um nome diferente, Maqueda. Também na tradição islâmica do Alcorão, hein? Ela é chamada de Belquis. E também Flávio Joséfo, grande historiador judeu, fala dela e chama ela de Nicaúla, né? Flávio Joséfo cita ela com esse nome, né? Ele é um historiador romano, porém de origem absolutamente judaica, né? Então, essa soberana, essa rainha, segundo Flávio Joséfo,
reinou ali no século 20 no século 9 antes de Cristo, segundo o historiador Flávio Joséfo. O que se conhece sobre a rainha de Sabá, né, sob o ponto de vista cristão, está na Bíblia hebraica, no Talmud, que são também coletânea das tradições orais dos judeus, e no Alcorão, pasmem, no Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. E naquele livro, volto a repetir, já falei algumas vezes dele aqui, desse Quebra-Nagast, que é um texto religioso que descreve a história lendária da origem da dinastia salomônica dos reis da Etiópia, reconhecido por membros até mesmo da Igreja Ortodoxa Etíope e pelo movimento Rastafari como uma escritura de inspiração divina. Eu não estou dizendo que eu estou relatando o que essas duas áreas, essas duas instituições disseram. Então, essa narrativa vai dizer que a soberana ouviu a fama de Salomão, organizou uma grande caravana com vários presentes e viajou para Jerusalém para conhecer e pegar a sabedoria dele. Então, esse Quebra-Nagast fala que ela permaneceu alguns meses na companhia do rei Salomão e voltou para casa, para a Etiópia, grávida, e concebeu esse filho chamado Menelik, chamado Menelik I, que é o primeiro da dinastia salomônica dos reis da Etiópia. Apesar do passado glorioso, vamos dizer assim, os Beta Israel no século XX haviam se tornado uma comunidade muito fragilizada, tanto socioeconômica como politicamente, lá na Etiópia. Eles corriam o risco, inclusive, de serem dizimados em decorrência da guerra civil que aconteceu na Etiópia, e todo mundo viu aí nas televisões, nos jornais. Então, a partir de 1984, que eu já coloquei lá no outro vídeo, a comunidade iniciou um movimento de retorno, por causa da lei do retorno de Israel à terra prometida, um processo chamado de Aliyah, que é a imigração judaica para a terra de Israel de volta, com o acolhimento pelo Estado. Inclusive, em dezembro de 2020, foi mais um grupo para lá, dos indivíduos que procuravam e tinham verdadeiramente pertencimento e entendiam que isso era um direito deles. Então, a cerca de 2.500 quilômetros, mais ou menos, de percurso, estavam esses etíopes. Era preciso atravessar o Sudão a pé ou por transporte terrestre, um esforço muito exaustivo e arriscado. Muitos não resistiram, morreram no meio do caminho. Aí, diante dessa realidade, o que aconteceu? E a própria mídia internacional, o governo de Israel, então, decidiu promover uma primeira ação de apoio e acolhimento dessa população, que denominou Operação Moisés. Olha que legal, Moisés. O esforço teve êxito parcial ao priorizar o deslocamento por via terrestre. Já em 1991, no mês de maio, as forças de segurança de Israel executaram uma segunda ação, agora com a utilização exclusiva e maciça de aviões para o transporte de 14.324 etíopes no prazo de 36 horas. Essa operação chamou-se Operação Salomão e foi a maior da história, sem paralelo em abrangência e rapidez. Nas duas operações, cerca de 20.000 etíopes foram acolhidos em Israel. Eles estão lá, onde receberam o status de cidadãos plenos, além de apoio financeiro e social para se estabelecerem no país. Hoje estão lá cerca de 135.000 cidadãos, vivendo em várias regiões, integrados e atuando em várias cidades lá de Israel. Há inclusive um deputado federal que é desse grupo aí étnico da tribo de Dan. Então, ele foi inclusive eleito por essa comunidade judia etíope, Então, é interessante a gente conhecer isso, e aí se explica por que Menelik I, que foi a pergunta que me fizeram aqui. Menelik I segundo a tradição etíope, um descendente dessa viagem da rainha de Sabá e que gerou uma dinastia salomônica lá na Etiópia. Amém? Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.